Meus amigos, na série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo gaúcho, hoje eu recebo aqui no estúdio o pré-candidato Eduardo Leite, do PSDB. 33 anos, pelotense, bacharel em Direito, ex-prefeito de Pelotas entre 2013 e 2016. O senhor é bacharel ou é advogado? Bacharel. Fez a prova da OAB, não? Não cheguei a fazer porque eu já estava atuando na política, era vereador em Pelotas quando me formei, estava dedicado à vida pública e acabei não fazendo o exame da ordem porque não pretendia advogar. Seja bem-vindo, tá? Obrigado pela sua disponibilidade, por aceitar o Obrigado nosso convite e esclarecer os gaúchos nesse bate-papo. É um bate-papo informal, né? Para a gente tentar apresentar, assim, no primeiro momento, os pré-candidatos, né? Para a gente não evidentemente de esclarecer a população sobre alguns temas em que cada candidato acaba sendo envolvido aí publicamente. O senhor é um jovem político de um partido de velhas raposas associadas a grandes empresários e esquemas, muitos deles envolvidos com alta corrupção. Exemplos, o seu colega de partido, Xará, Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas, foi condenado por desvio de verbas públicas no Mensalão Tucano. O Paulo Preto, arrecadador de propinas para políticos do seu partido durante sucessivas gestões tucanas em São Paulo, foi desmascarado e preso dia desses. O pré-candidato à presidência do Brasil pelo PSDB, Geraldo Alckmin, é acusado por delatores Odebrecht por receber 10 milhões de reais em propinas. O senador Aécio Neves responde a 9 processos por corrupção no STF. A minha pergunta é, que tipo de política nova o senhor propõe, enquadrado nesses moldes partidários que têm fisiologicamente envolvimento com atos de corrupção, de moralidade, de antiética e travestidos de neoliberalismo? O que pode apresentar de novo com essas raposas à volta? Coelho, o liberalismo ele tem a ver com ideologia, né? E não com prática e conduta política, de caráter de cada candidato e político. Acho que é importante que as pessoas tenham nos partidos políticos a capacidade de ver a ideologia que melhor representa. O PSDB é um partido social-democrata, que entende que nós temos que dar espaço para quem investe e empreende, fazer as coisas acontecerem, a gente precisa de uma economia pujante e que não despreza a importância do papel do Estado na questão social, né? A promoção social das pessoas que mais precisam. Então, os partidos ajudam as pessoas a compreender como é que pensam os candidatos. Agora, sobre conduta pessoal, caráter, não é um problema do partido, é um problema das pessoas. E as pessoas precisam ser investigadas, ter a oportunidade de se defender e, uma vez condenadas, cumprir pena, ir para a cadeia. Vale para o Lula do PT, vale para quem é do meu partido também, para quem quer que seja. Eu não tenho corrupto de estimação de defender dentro do PSDB quem tenha praticado qualquer ato irregular, corrupção, tem que ser investigado e, se for condenado, vai para a cadeia. E é o caso do ex-governador Eduardo Azeredo. Essa é a nossa conduta. Aliás, acho que é importante a gente ver como se comporta cada candidato, cada político em relação a isso. Enquanto a gente vê no nosso principal adversário, o Partido dos Trabalhadores, gente na frente da cadeia, querendo que o ex-presidente Lula saia da cadeia e seja novamente candidato a presidente da República, você não vê do PSDB nós estarmos patrocinando defesa do senador Aécio Neves, do Eduardo Azeredo, do Paulo Preto, seja quem for. Pelo contrário, né? Eu já me manifestei publicamente várias vezes, quero que sejam investigados e, se for provada a sua culpa, não vão me ver certamente defendendo que sejam liberados ou novamente candidatos. Inclusive, o PSDB discute se o senador Aécio Neves será candidato à reeleição no Senado em Minas Gerais, porque o partido tem vergonha na cara. Puxando o assunto para o seu partido, em Pelotas, um vereador do PDT denunciou o senhor ao Ministério Público por suposto favorecimento de uma organização civil de São Paulo ligada ao PSDB, a Comunitas, ou Comunitas, não sei qual é a pronúncia certa. Segundo a denúncia, o senhor fez um contrato sem licitação quando era prefeito. Em um curso que o senhor fez numa universidade dos Estados Unidos, segundo o vereador, o seu nome aparece como aluno visitante patrocinado pela Comunitas. É uma empresa, para quem não sabe, é uma organização civil que cobra caro por consultorias e parcerias de setor privado e poder público. Não é verdade, não é verdade. Pois é, me esclareça pra gente o que é de verdade nisso. Perfeito. A organização, a Comunitas, é uma organização da sociedade civil de interesse público que ajuda, recebe recursos da iniciativa privada para apoiar governos, né, a melhorarem a sua gestão. Inclusive o PDT. É intermediário, então. Inclusive o PDT, mas ela não cobra nada dos governos, pelo contrário, ela pega dinheiro da iniciativa privada e apoia iniciativas públicas que interessam à população.
não tem dinheiro do governo municipal pagando nada para a Comunitas, pelo contrário, a Comunitas investiu em Pelotas 8 milhões de reais em apoio em gestão, inclusive em obras físicas, reformou uma unidade básica de saúde. E a contrapartida disso qual é? Não tem contrapartida. Como não? É bondade não pura? Tem. Qual é o problema? As pessoas, tu não estás aqui no teu programa também, fazendo na tua atuação, tu só tens aqui... Mas eu sou remunerado para isso. Sim, mas tu estás fazendo, além da tua remuneração, uma missão tua de ajuda à sua comunidade, Sim. no que tu apresentas aqui. A iniciativa privada, a bondade ou a maldade, mais uma vez, não está no que é público ou no que é privado. A gente não pode ter preconceito em relação à iniciativa privada, de achar que o que é privado é do mal e o que é público é do bem. Existem pessoas no público que são mal intencionadas e tem gente na iniciativa privada muito bem intencionada e querendo ajudar. E essa ajuda a gente quer. Aliás, o PDT, o senhor falou desse vereador, uma das prefeituras, Curitiba, era do PDT e tinha apoio da Comunitas. Paraty, que é a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito era do PT, apoiado pela Comunitas. Então, São Paulo, Salvador, grandes cidades do país, para Pelotas foi uma honra ter esse apoio. E como eu disse, em uma das iniciativas apoiadas pela Comunitas, nós recebemos prêmio nacional do Ministério da Saúde, porque melhoramos a saúde em Pelotas, promovendo uma unidade básica de saúde como referência, que recebeu o prêmio em Pelotas e em Nova York pelo modelo que nós fizemos, que foi a Rede Bem Cuidar, que promoveu saúde para a população na periferia. O mesmo prefeito, o mesmo vereador, falou sobre outro contrato sem licitação firmado em 2014 com a Falcone Consultoria por mais de 2 milhões de reais. O objetivo, auxiliar na melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB lá na cidade de Pelotas. A 4ª Vara Civil, especializada em Fazenda Pública de Pelotas, julgou procedente a ação do Ministério Público e anulou o contrato. Isso tem a ver com a sua administração. Isso foi ilegal, não foi? O primeiro pedido que foi feito pelo Ministério Público de uma liminar foi negado, ou seja, o próprio juiz não viu de cara que houvesse qualquer irregularidade. Depois, na sentença, aliás, houve um recurso ao Tribunal de Justiça que decidiu pela anulação, mas nenhuma suspeita de qualquer irregularidade do ponto de vista de um recurso que estivesse indo para um lugar do que a gente está vendo aí, de corrupção, qualquer coisa assim. A única questão que era feita era se era possível fazer aquele contrato por inexigibilidade de licitação ou não. Nós contratamos uma das maiores consultorias do Brasil, que prestou consultoria para a Polícia Federal, para o Tribunal de Justiça aqui no Rio Grande do Sul, que é a Falcone, antiga INDG, para dar apoio e melhoria da qualidade da educação em Pelotas, e nós entregamos esse resultado. O importante é dizer, em Pelotas, o IDEB de Pelotas, entre as grandes cidades do Rio Grande do Sul, foi entre 2013 e 2015, o IDEB é o indicador que mede a qualidade da educação, foi o que mais subiu no Rio Grande do Sul, entre as grandes cidades, 23%, porque tivemos gestão focada para resultados em cada uma das nossas escolas. Então houve o apoio privado, aí sim por contratação da consultoria, por inexigibilidade de licitação. A questão foi a forma da contratação que foi questionada, nós suspendemos o contrato, mas demos sequência àquele trabalho com o que já tinha se adquirido de expertise e o mais importante, entregamos resultado para a população. Vamos falar de segurança. Pelotas foi a cidade mais rica do Rio Grande do Sul lá no século XIX por conta da produção do chá. Já foi um polo da indústria alimentícia importantíssimo. A cidade empobreceu. Eu morei lá, vivi lá um tempo. A região sul toda, né? A região sul inteira. É hoje a 4ª cidade mais violenta do Rio Grande do Sul. Apenas nos 4 primeiros meses desse ano foram registrados 42 homicídios em Pelotas. Se for eleito governador, como o senhor atacaria esse problema que fugiu ao controle municipal? A sua candidata eleita, a atual prefeita, né, a Paula Mascarenhas, ela inclusive estava se esforçando municipalmente para tentar ajudar nessa missão aí. Mas não é atribuição dos municípios. Sem dúvida. Né? O que o senhor pretende fazer como governador nesse quesito? A questão da segurança, Coelho, é a grande responsabilidade do governo. Na verdade, a razão de existir de governo é estabelecer regras claras e fazer as regras serem cumpridas para que a gente consiga conviver milhares ou milhões de pessoas no mesmo território. Só que hoje o Rio Grande do Sul perdeu a capacidade de fazer as regras serem cumpridas porque ele tem, por exemplo, um efetivo policial, da Polícia Militar especialmente, que reduziu de 32 mil policiais militares no passado para 16 mil policiais. Junto disso, a dificuldade de pagamento de salários. Temos um problema no nosso sistema penitenciário com falta de vagas e as vagas disponíveis em presídios com muita precariedade. Desculpa lhe interromper, todos nós sabemos disso. Isso aí é assunto recorrente aqui no SBT Rio Grande. Eu quero saber qual é a solução que você apresenta. Dinheiro de onde? Porque não tem mágica. Ou sobe o valor de impostos, tem que cortar custos. Perfeito. Né, e fiscalizar quem está devendo ICMS ao Estado, punir grandes empresas que são aliadas nesse modelo que o seu partido defende,
esse modelo de participação público-privada, tem muita empresa que se aproxima do governo e aí elas são perdoadas e facilitadas por leis em diversas instâncias. Não, mas a questão, mais uma vez, estou vendo aqui que temos um preconceito em relação à iniciativa privada. Não, é o que acontece, é o que as investigações apontam. Eu compreendo eu não estou inventando isso. Está na rede social, mas assim como na iniciativa privada tem gente mal intencionada, em governo também tem. Então, ser público não garante que vá ser imune a qualquer tipo de problema. Evidente. A maldade, a má intenção está nas pessoas. Elas têm que ser investigadas e punidas, seja no privado, seja no público. Mas retornando aqui ao nosso papo, que é como viabilizar investimentos, é muito importante, a gente tem que ter foco na segurança. Então, todas as outras áreas em que o governo não só desperdiça recursos, como também tempo, porque tempo em governo é importante também. A agenda do governante, do governador, se dispersa em, além de ter que tratar sobre pautas importantes como segurança, saúde e educação, em administrar empresas públicas que atuam em áreas em que a iniciativa privada poderia estar atuando e que o papel do poder público não seria operar essas empresas, e sim regular a atuação da iniciativa privada, mas não operar diretamente. Porque aí tem todos os interesses políticos, né, por nomeações, por verbas publicitárias, entre outros interesses que acabam entrando na volta dessas empresas. Então, privatizações de empresas é importante ser falado como uma alternativa de viabilizar recursos e também o foco do governo naquilo que é mais importante. Redução do custeio da máquina é fundamental. O povo gaúcho não aguenta mais a carga tributária elevada que nós temos aqui. Nós tivemos recentemente aí a greve dos caminhoneiros, que em boa parte tem razão de ser os elevados impostos que acabam incidindo sobre combustíveis e que acabam dificultando. O Rio Grande do Sul tem, Coelho, para tu teres uma ideia, um custo logístico para as empresas que aqui se instalam, que é praticamente o dobro da média nacional. É mais caro para o empreendedor estar no Rio Grande do Sul, porque aqui tem estradas em más condições, temos impostos mais elevados, mais burocracia. Então a gente tem que atacar esses problemas todos do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul para viabilizar no nosso estado investimento privado que ajuda a aumentar a arrecadação sem aumentar impostos, porque esse é um compromisso. Nós não podemos aumentar a carga tributária em relação ao que está aí do ICMS. Deixa eu lhe perguntar sobre E aí viabilizar o foco do investimento todo, fundamentalmente em segurança, com elevação do efetivo. Tem que ser para poder aumentar efetivo, não adianta. A gente tem que ser honesto aqui, gente. A gente precisa mexer nas questões de carreira e de previdência dos servidores, porque não tem como colocar, ainda vi essa expressão ontem, dinheiro em tonel furado. Se a gente colocar mais recursos, contratando mais gente no mesmo modelo que a gente tem, em que a gente gera aposentadorias, e a gente paga mais aposentados do que servidores na ativa, é insustentável essa condição. Então, resolver a questão das carreiras, da previdência, é fundamental para que a gente possa fazer incorporação de novos servidores dentro de novas regras que permitam a solução desse problema. O assunto virou dinheiro, isso vale para a saúde, vale para a educação, não vamos poder nos estender nesse assunto. Mas só para fechar o seu raciocínio aí, o seu modelo do seu partido, por exemplo, foi adotado no Rio de Janeiro, embora o partido fosse outro, quando o Eike Batista patrocinou lá as UPPs. O que gera? Gera instabilidade no sistema, porque o empresário depois, por algum motivo, sai fora do circuito. Sem dúvida. Né? E aí o Estado fica aqui, ó, tu tira a escada. Isso aí agora, vou tirar dinheiro da onde? Claro. O projeto de PPs não funcionou porque o governo perdeu. E as falcatruas todas envolvidas no governo Sérgio Cabral. Já que está trazendo modelos do PSDB, eu posso falar do modelo de São Paulo, que há 24 anos é administrado pelo PSDB e que teve a redução do número de homicídios, que tu mesmo mencionaste aqui, que no Rio Grande do Sul é um problema, lá em Pelotas também, de 30 homicídios há 15 anos atrás para 8 homicídios para cada 100 mil habitantes. É índice de país desenvolvido. Reduziu fortemente o número de homicídios no estado de São Paulo, enquanto no resto do Brasil aumentaram os homicídios. Tanto é que a média nacional se manteve na mesma coisa, mas como São Paulo reduziu fortemente, São Paulo é que segurou a média no mesmo patamar, porque os outros estados, infelizmente, numa realidade brasileira triste, está aumentando fortemente. A gente precisa vencer a violência. Para fechar, 1 minuto apenas, que o senhor resumisse o mais brevemente possível, a questão da educação. Salários dos professores é uma tônica que todo governante promete melhorar os salários dos professores, pagar em dia, e na prática não é bem assim. Como resolver esse abacaxi? Vai entrar na mesma questão do que a gente discutiu sobre a questão da segurança. Não tem como a gente falar em melhoria de condições salariais para os professores sem discutirmos também a carreira, né? O plano de carreira que a gente tem vigente para os professores no Rio Grande do Sul é de 1974. E aí várias gratificações foram sendo estabelecidas para conseguir tentar superar o baixo salário, só que com o advento da Lei Nacional do Piso do Magistério, isso ficou absolutamente
insustentável, né? O Rio Grande do Sul já tem precatórios aí que vão se acumulando no pagamento do piso magistério e o Rio Grande do Sul não consegue, então, pagar melhores salários. Tem que mexer na carreira para poder promover, principalmente, a base dos professores, sem que isso signifique, em efeito cascata nas gratificações incorporadas, uma repercussão total de volume, de valor, que o governo não consiga suportar. Para mexer na base, eu preciso mexer nas gratificações para que quem está no topo não tenha um aumento tão expressivo que signifique inviabilizar o pagamento para todos. E a gente tem que ter a prioridade no pagamento de salários em dia. E esse é certamente um compromisso, não pelos servidores, mas pela prestação, não apenas pelos servidores, mas pela prestação boa do serviço público para a população. Tem que ter servidor motivado e, é claro, sem ter a preocupação no fim do mês se vai receber ou não. Candidato Eduardo Leite, obrigado pelo bate-papo aqui, pela sua presença no SBT Rio Grande, tá bem? Obrigado.